quem não estiver participando. Então, vamos lá. Então, a nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre movimento retilíneo uniformemente variável. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse tipo de movimento, que é aquele movimento que possui aceleração. Então, vamos lá. A gente já falou um pouquinho sobre isso, e aí o movimento uniformemente variado é aquele que possui uma variação da sua velocidade. Quando a sua velocidade altera com o passar do tempo, a gente chama isso de aceleração. E neste caso do movimento uniformemente variado, a gente diz que essa aceleração ela é sempre constante, ela não muda. A diferença do movimento uniformemente com o movimento uniforme é que nesse tipo de movimento eu não tenho aceleração. A minha velocidade é sempre a mesma em todos os momentos. Agora não, a minha velocidade muda com o passar do tempo. E ela muda de forma igual, ela varia de forma uniforme. Por isso que se chama movimento uniformemente variado. Então a gente tem um exemplo aqui na foto de um carro. Um carro nunca, né, nem sempre ele anda a mesma velocidade sempre. Então ele sai aí do zero, ele está parado, acelera até adquirir uma certa velocidade. Depois ele pode frear e diminuir essa sua velocidade. E aí a gente tem que analisar se esse movimento é chamado de acelerado ou se é um movimento que a gente chama de retardado. O que é um movimento acelerado? O movimento acelerado é aquele movimento em que a aceleração, né, é positiva e faz com que a sua velocidade aumente com o passar do tempo. No movimento retardado, a sua aceleração é negativa e faz com que sua velocidade diminua. Por exemplo, na hora de uma frenagem de um carro aí, né? Estou freando meu carro, a minha velocidade vai diminuir. Isso é um movimento retardado. Como que a gente pode definir se esse movimento é retardado ou acelerado? A gente pode usar duas formas. Primeiro, a gente vai observar a aceleração e a velocidade. Se eles possuem o mesmo sinal, por exemplo, as duas é positiva, a gente diz que esse movimento é acelerado. Se eles têm sinais opostos, ou seja, uma é positiva e uma é negativa, a gente diz que esse movimento é retardado. Por exemplo, a minha velocidade é positiva, mas a minha aceleração é negativa. Ela vai diminuir de valor até chegar no zero. Então, movimento retardado. Ou a gente pode olhar os módulos. O que é módulo? Módulo é o valor da velocidade sem analisar o seu sinal. Por exemplo, módulo de menos 5, módulo de menos 5 é sempre 5. Então, é só a gente analisar o número positivo. Quando esse módulo aumenta, é acelerado. Quando ele diminui, retardado. Quando ele é constante, ou seja, ele não muda com o passar do tempo, a gente diz que esse movimento é uniforme, né? É o que a gente viu no caso de movimento uniforme. Olha a dica. Para conferir se você classificou o movimento corretamente, utilize as duas maneiras acima. Então, eu vou olhar as duas maneiras. Eu cheguei na conclusão que deu acelerado nos dois, porque está certo. Eu cheguei na conclusão que está retardado, é porque minha classificação está corretinha. Mas o que é essa aceleração escalar? A gente já falou sobre aceleração escalar aqui. Então, a gente já falou um monte de vezes sobre a aceleração escalar, né? Sobre nosso cálculo de aceleração. Nada mais é do que a mudança da minha velocidade dividido pelo meu tempo. Então, isso é minha aceleração média. No movimento uniformemente variado, eu posso tirar esse mzinho aqui de média e vira só aceleração. Porque agora eu não tenho mais uma média, eu tenho uma aceleração constante. Ela não vai mudar com o passar do tempo. Então, aceleração, mudança de velocidade dividido por tempo. E aí eu posso fazer um gráfico disso, como a gente aprende lá na matemática. No eixo X eu vou trocar por T, no eixo Y eu vou trocar por A de aceleração. Se a minha aceleração não muda, ou seja, ela é constante, isso vai me dar uma reta constante paralela ao eixo T, né, ao eixo X, porque a minha aceleração é sempre a mesma. Tem um valor inicial aqui, e ele vai sempre carregar esse mesmo valor qualquer tempo que eu tenho. Isso quando ela for positiva, maior que zero. Se ela for menor que zero, a reta vai vir aqui embaixo, né, abaixo do eixo X, indicando que há
é negativo. Bem simples de usar. Agora, aqui aparece um gráfico um pouquinho mais complicado e uma equação um pouquinho mais complicada. É a equação que a gente chama de função horária do espaço, porque ela calcula o espaço para mim. Lá no movimento uniforme, a gente usava essa equação e aí a gente chamava ela de S de sorvete, né? Ela vinha só até aqui, ó. Era S, S0, mais VT. Não parecia nem esse Ozinho aqui, esse zero, porque a nossa velocidade lá no movimento uniforme é sempre a mesma. Aqui a gente chama isso aqui, ó, de equação do sorvetão. Então, S, S0, V0T, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Então, a gente chama isso daqui de equação do sorvetão, para a gente lembrar. Movimento uniforme, sorvete. Movimento uniformemente variado, sorvetão. Eu tenho um t ao quadrado aqui, ó, aparece um t ao quadrado. O que significa esse t ao quadrado? Esse t ao quadrado aqui, ó, ele dá uma característica de equação de segundo grau, igual a gente vê lá em matemática. E o gráfico de uma função de segundo grau é uma parábola. Então, está aqui a parábola da minha equação do segundo grau, da minha função horária do espaço. E aí está aqui, né, dois gráficos, e a diferença entre eles é porque se essa aceleração é positiva, a parábola é virada para cima. Se essa aceleração é negativa, a minha parábola é virada para baixo. É como se fosse a minha função de segundo grau lá da matemática, né? F de x é ax quadrado mais bx mais c. O A sendo positivo, concavidade para cima. A sendo negativo, concavidade para baixo. No movimento uniforme, nosso gráfico do espaço em função do tempo era uma reta, né? Eu tinha uma reta. Então, eu tinha aqui meu gráfico de S em função de T. E aí eu tinha uma reta. Aqui não é uma reta mais, aqui é uma parábola, porque eu tenho a equação do segundo grau. A hora que a gente fizer exercícios, vai ficar mais claro essa ideia dessa equação do segundo grau. E a nossa velocidade agora, ela muda com o passar do tempo, porque eu tenho aceleração constante. Se eu tenho aceleração constante, aquela minha velocidade não é mais a mesma. E aí surge uma outra equação que a gente chama de função horária da velocidade, e ela tem essa cara aqui. E essa equação é a chamada de equação da V vovó atrás do topo, né? V, V0 mais AT. V vovó atrás do topo. É a minha equação da velocidade para o movimento uniformemente variado. Posso analisar ela e perceber que ela se parece muito com a equação, né, com a função de primeiro grau. Está aqui, ó, minha variável x aqui, né, que eu digo x, ou aqui eu estou usando t. E aí uma função de primeiro grau, ela me dá um gráfico sendo uma reta. Então está aqui minhas retas. E aí eu posso analisar essa partezinha aqui, ó, da minha função de primeiro grau, né, da minha função da horário e da velocidade, e essa partezinha aí, que é a aceleração, ela pode me dizer se a minha velocidade aumenta ou diminui com o passar do tempo. Se ela é positiva, o gráfico é crescente, então a minha velocidade aumenta, cresce. Se ela é negativa, né, o meu gráfico é decrescente, ou seja, ele vai se inverter aqui, vai mostrar, ao passar do tempo, valores menores do que aquele anterior. Então, eu tenho um movimento retardado, aceleração negativa. Movimento acelerado, aceleração positiva. Agora, algumas observações. Posso usar as fórmulas do movimento uniforme no movimento uniformemente variado? Não, vai dar errado. Se eu fizer isso, eu vou errar o meu exercício. Então, eu tenho que identificar qual é o movimento uniforme, qual é o movimento uniformemente variado. Tá? O que eu faço para descobrir isso aqui? Ó? Identificar as questões mencionando velocidades distintas, ou seja, velocidades diferentes em tempos diferentes. A velocidade muda, é movimento uniformemente variado. Se a velocidade não muda, movimento uniforme. Agora, procurar alguma referência à aceleração. Se ele diz aceleração, eu ligo direto no meu movimento uniformemente variado. Só tem aceleração se for movimento uniformemente variado. E eu vou analisar também o meu gráfico da velocidade pelo tempo. Se ele for uma reta constante,
velocidade constante, movimento uniforme. Se meu gráfico da velocidade em função do tempo for uma reta, mas ela não for constante, movimento uniformemente variável. Então, essa é as equações e os gráficos do movimento uniformemente variável. E aí a gente encerra